O que é GEO? Otimização para buscas em IA generativa. Todo mundo fala que IA é o futuro, mas como se faz para aparecer nas respostas que ela gera? E o que é ser diferente das buscas tradicionais do Google? Bom, é disso que vamos falar nesse vídeo, ok? Vamos lá. GEO é SEO, mas com uma virada. GEO significa Generative Engine Optimization, que é um conjunto de letrinhas que inventaram para ficar bonitinho, tá? Coisinha de pessoal que trabalha em marketing. Basicamente, é um conjunto de práticas para aparecer em ferramentas de IA generativa, como ChatGPT, Gemini e Perplexity. Se você não entendeu, GEO é G-E-O, ao invés de ser S-E-O. Ok. Bom, essas ferramentas que eu falei, elas já têm uma boa parcela de tráfego e tem bastante gente que está vendo já vendas vindo dessas ferramentas, o que é normal, porque como as pessoas fazem busca no ChatGPT, no Gemini, enfim, é normal que você vai converter em algum lugar. Por isso vale a pena entender o que está em jogo. Hoje em dia, as ferramentas mais populares são basicamente o ChatGPT e o Gemini, que é a IA do Google. E na minha visão, o grande player é o Gemini, porque ele está embutido diretamente nas buscas do Google. Então, assim, boa parte das vezes você não escolhe ver ou não resposta gerada. Você faz uma busca no Google e simplesmente aparece. Portanto, é importante levar com carinho a questão do Gemini. ChatGPT é bastante comum, bastante usado também. Então, eu acho que são esses dois os grandes players que a gente tem que ver. Ok, mas como funciona o GEO na prática? Olha, vou ser bem direto. GEO é SEO. É praticamente a mesma coisa. Quase tudo que funciona para um, funciona para o outro. A questão é que algumas coisas não vão funcionar. Algumas coisas de SEO, elas mudam para o GEO. Na verdade, o seu site ele precisa estar indexado, ele precisa poder ser rastreado pelos robôs, ele precisa ter esquema, ele precisa ser, ser rastreável de uma forma que o robô entenda o conteúdo. Mas tem uma virada importante. E essa que é a grande diferença entre um e outro. No Google tradicional, você tem ali dezenas de resultados ranqueados. Você pode ir lá ver posição 1, 2, 3, 10, 50, 90, mas já a IA ela não ranqueia, ela sintetiza. Ela lê todas as fontes disponíveis, faz um resumo do assunto e entrega uma resposta. Dentro dessa resposta, ela pode citar marcas, serviços ou pessoas, links, enfim, fontes. Então, aparecer na síntese é o novo primeiro resultado. É esse o ponto do GEO, se aparecer na síntese. Bom, vamos lá. Como é que a IA decide o que citar? Aí tem um conceito que parece profundo, confuso, que é chamado de RAG, que é Retrieval Augment Generation. Isso, em português bem claro, é basicamente geração aumentada por recuperação. Ok, calma. Antes de responder, a IA ela busca na sua base de conhecimento os conteúdos mais relevantes para aquela pergunta. Ela não copia esses conteúdos literalmente. Ela usa as ideias publicadas lá para gerar uma resposta nova, com sentido próprio. Como é que a IA funciona? Quando ela rastreia um texto, ela pega as ideias que estão naquele texto e ela guarda as ideias com o resultado semântico daquilo. E quando ela precisa daquelas informações, daquelas ideias, ela pega só as ideias, ela não pega o texto original. Então, ela usa as ideias e ela gera uma resposta nova, com um sentido próprio. É uma geração semântica. Então, aqui que aparece o jogo. Para aparecer nas respostas de IA, você precisa estar nas fontes, que ela considera confiáveis. Confiáveis por quê? Olha, a base de conhecimento dela vai ser basicamente a mesma que o Google já usa hoje, por exemplo. São os sites com autoridade, Wikipedia, universidades, artigos científicos, publicações especializadas, veículos de conteúdo relevante. O modelo de reputação é essencialmente o mesmo. Com um porém, que as IAs fora do ecossistema do Google podem estar menos calibradas e dar peso a fontes menos estabelecidas, portanto, algum espaço para spam e black hat. Bom, ok. O jogo mudou agora, tá? Mudou bastante. Antes, publicar muito conteúdo ajudava a aparecer nas buscas. Uma estratégia clássica de SEO, que foi usada nos últimos 20 anos, é basicamente fazer muito conteúdo. Muito conteúdo. Milhares, centenas, fazer muito conteúdo. Hoje, ele é commodity. Qualquer pessoa com uma conta na OpenAI ou qualquer outra LLM consegue gerar milhares de páginas decentes por dia. Agora, vamos pensar do ponto de vista da IA. Você está construindo uma base de conhecimento.
Vai preferir conteúdo gerado em massa por outras IAs ou vai selecionar conteúdos originais, com dados primários, publicados em fontes confiáveis, né? Pois é. Então, fazer muito conteúdo com IA, principalmente conteúdo com informações, conteúdo informacional, vai dar ruim, tá? Fazer conteúdo genérico em escala vai tornar seu site invisível para o Google, para as IAs, para a ChatGPT, para todo mundo. Isso, claro, não significa que usar IA para conteúdo não funciona. Significa que o uso precisa ser inteligente. Não dá para dizer assim, ó, IA, faça milhares de páginas. Ela vai fazer, vai ficar uma droga. Ok. Então, vamos pensar aqui. Quais são as práticas de I/O que você pode aplicar? Principalmente pensando no cenário de e-commerce. A primeira estratégia, o processo de I/O, que na verdade já funciona bastante para SEO, é o chunking, que significa, em português normal, de gente comum, significa dividir o conteúdo em partes pequenas, que faz sentido sozinhas. Como, por exemplo, listas e parágrafos de até umas 3 linhas. Ora, 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 ora. Mas isso sempre foi assim. Se suas páginas já tem parágrafos muito longos, textos truncados, frases longas, cara, já não funcionava antes para as pessoas e não vai funcionar para IA também. Então, separa o conteúdo, tá? Dá um jeito de recuperar e citar os fragmentos. Então, a IA pode, por exemplo, retrabalhar, uma IA sua pode retrabalhar um conteúdo que esteja truncado e fazer ele de forma estruturada e que você separe dados. Pensando assim do ponto de vista de um produto, tá, de e-commerce, você vai ter lá um calçado que ele vai ter sola, entressola, cabedal, vai ter cada um pode merecer uma frase, vai ter o material, vai ter os materiais, vai ter questões de uso, maciez, amortecimento, enfim. Cada um desses é um parágrafo pequeno que ele precisa explicar sozinho. Por exemplo, a maciez do calçado tal é essa. Ok. Se o seu parágrafo depende do anterior para ter sentido, talvez a IA vai ignorar. Então, pensa com carinho a questão de trabalhar isso de forma que cada parágrafo vai ser bem escrito. O segundo ponto é a densidade semântica. Isso aqui é mais uma coisa que veio de SEO. Quando você está respondendo alguma coisa para dentro da sua página de produto, por exemplo, é importante você ser objetivo, não enrolar muito. Isso já era importante para os usuários, para os consumidores normais. Porque o que acontece? Você está procurando lá, quer saber se seu produto pode ser lavado na máquina de lavar roupa, por exemplo. Ok. Você tem que se dizer sim, não. Basicamente isso, você tem que ser objetivo. Tá? Respostas curtas e diretas funcionam melhor que respostas muito enroladas. A IA não tem paciência para introdução. Então você consegue otimizar isso com base em perguntas reais dos seus clientes. Vamos pensar aqui do lado da IA. O que acontece aqui? Ela tem um grande custo de IA é o processamento. Se ela precisar processar muito o seu conteúdo da sua página, talvez ela não vá ler todo o seu conteúdo. Terceiro ponto de SEO, que sempre funcionou para SEO, então na verdade não é uma mudança estrutural, é o uso de linguagem natural. Descrever no seu conteúdo como as pessoas de fato conversam, perguntam. Então, sim, um bom exemplo, assim, olha, ao invés de publicar uma análise comparativa entre isso e aquilo, você deve publicar algo que diga qual que é a diferença entre isso e aquilo. Porque as pessoas vão procurar alguma coisa mais natural. Quem procura por análise comparativa? Não tanto, mas a gente pergunta, e isso acontece bastante, perguntar para Gemini, para ChatGPT, qual é a diferença entre produto A e B. Esse é um ponto. Facilita o uso, a vida das IAs e facilita também a vida do seu usuário. Ok, beleza. Vamos lá, o site está rolando, está funcionando, ok? Como é que eu vou ver a minha visibilidade em GEO? Olha, o controle mais básico é simples, né? Você pesquisa a sua marca, seu produto, seu serviço no ChatGPT e no Gemini. Vê se você aparece. E veja como aparece. Vamos lá, se você é uma marca de calçados, veja se dentro do seu segmento você aparece. Olha, quais os calçados mais relevantes para homens que precisam de calçado para trabalhar. Ok, veja se aparece ali. E veja como aparece também. A questão é que você pode. É um trabalho manual, você tem que fazer isso de vez em quando,
não é a ciência de foguete. Do lado do tráfego, é importante lembrar que o tráfego das IAs já aparece nas origens, lá no GA4. Você consegue ver bem direitinho os acessos vindos dessas ferramentas. Então, você já pode ver, você está tendo vendas originadas no ChatGPT, por exemplo. O que é bem provável, porque o ChatGPT está com bastante tráfego. Para um monitoramento mais sistemático, metas objetivas, talvez uma ferramenta paga como o SEMrush, que já tem modos específicos para visibilidade de IA, seja necessário. Ok, vamos voltar aqui sobre o que é GEO. Essa aqui é a ideia de otimização para buscas em IA generativa. Qual que é a diferença? Bom, basicamente não tem muita diferença. Tem um ponto essencial, fundamental, que é preciso que todo mundo entenda. Fazer conteúdo em escala sem originalidade, sem exclusividade, sem o tom da marca, é uma má estratégia. Talvez a funcionar num curto prazo, mas eventualmente pode fazer com que seu site seja banido das buscas. Então, essa grande jogada. O que acontece? A IA não valoriza conteúdo de IA. A IA valoriza conteúdo original, ok? E para ser original, é importante que o conteúdo seja em si especial. Não adianta fazer centenas de artigos falando sobre coisas mais ou menos parecidas, querendo aparecer na IA. Não vai acontecer. A IA vai valorizar as fontes originais e confiáveis. Fora isso, outras atividades de SEO, como link building, vão funcionar tão bem quanto antes. Tá? É importante fazer. Tem mais formas de fazer também, agora, com menções sociais que estão cada vez mais aparecendo nas buscas. Então, é isso. Se tem mais alguma dúvida sobre GEO, sobre SEO, sobre IA, comenta aí.